Bom dia, senhores. Retomando a nossa 30ª sessão ordinária, no dia 10 de maio de 2021, vamos dar prosseguimento e anuncio o processo de recurso de número 116/2018, auto de infração 2017, 19185, em que recorrente Poli Alimentos Limitada, recorrido celo de julgamento per instância, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a conselheira relatora, indicação de procedência de julgamento per instância e de parcial procedência à sugestão da assessoria processual tributária. Passo a palavra à conselheira relatora para início do processo anunciado. Bom dia mais uma vez, senhores. O processo em pauta trata de falta de escrituração de notas fiscais de entrada. Na peça de autuação, o agente autuante informa que a empresa, ela deixou de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documentação fiscal relativa à utilização da prestação e serviço de transporte interestadual. E foi constatado que a empresa fiscalizada efetuou compras de mercadorias ou serviços de diversas empresas que não foram lançadas na FD de 2012 e 2013. Nas informações complementares, o agente do fisco informa que, ao verificar as informações repassadas pelo laboratório fiscal, constatou que a empresa efetuou compras de mercadorias de diversas empresas, assim como demonstrativo do relatório de entrada não escriturada devidamente anexado. Importante ressaltar que, através do termo de intimação, solicitou esclarecimentos a respeito dessas notas fiscais não escrituradas e que não houve nenhuma manifestação por parte da empresa. O agente autuante aponta aqui a infração ao artigo 276G1 do decreto 24569, com penalidade prevista no artigo 123.3G da lei 2.670/96, alterado para 16.258. Consta as folhas 11 a 17, uma planilha contendo a relação de todas as notas fiscais não escrituradas, elaborada pela fiscalização. A empresa entra com uma impugnação, alegando a nulidade do lançamento, por fragilidade da peça de acusação, erro no demonstrativo DRM. Pontua que todas as operações anuais dos períodos fiscalizados foram de transferências de mercadorias, e que o saldo remanescente são de documentos fiscais emitidos por terceiro, em sua quase totalidade, devolução de mercadorias. Que as demais notas fiscais relacionadas eram de compras para uso e consumo na produção, e estavam devidamente lançadas nos registros de entrada e na contabilidade da empresa. Defende aqui a empresa que nenhum documento deixou de ser escriturado no regime de nos registros de entrada, que o procedimento fiscal contém irregularidade, pois todas as notas estavam lançadas na escrita fiscal e na contabilidade, alega o caráter confiscatório da multa. No mérito, pede a improcedência, repetindo aqui que se referem a operações de transferências, que não há nenhum ônus para o Tesouro, compras para uso ou consumo e devolução. Pede uma prova pericial para comprovar suas alegações. Anexa aqui uma documentação. E as folhas 183, consta que uma manifestação, não da empresa, mas do senhor Oberdan de Menezes Felice, onde ele diz que foi arrolado como corresponsável de uma obrigação da empresa Polialimentos, cuja sociedade participou até 30/6/2007, pede aqui, exige a retirada da sua corresponsabilidade como um ex-sócio, cotista minoritário, por não ter participado de nenhum dos atos retromencionados, e pede que seja feita uma perícia para verificar a data que ele se retirou da empresa. No julgamento singular, o julgador aqui se manifesta entendendo que o lançamento foi efetuado sob a égide da Lei 16.258 e o parágrafo único do artigo 126 foi modificado, mas não alcança a escrita contábil do contribuinte, portanto, afasta a nulidade. Que a identificação dos sócios nas informações complementares não tem o condão de extinguir e nem excluir os corresponsáveis. O auto foi lavrado em nome do contribuinte pessoa jurídica. Afasta o caráter confiscatório da multa, afasta o pedido de perícia
sob o argumento de que a autuada não trouxe provas de que havia efetuado o lançamento das notas fiscais na escrita contábil digital, apenas anexou cópia do livro registro de entrada. No mérito, entende o julgador que a empresa está sendo acusada de não registrar notas fiscais de entrada. Portanto, as operações de transferência e tudo mais, elas não estão imunes à escrituração. Decide aqui o julgador singular que restou configurada a infração ao artigo 276-A e julga aqui pela procedência da autuação com aplicação da penalidade prevista no artigo 123.3g. A empresa entra com recurso ordinário, onde alega aqui, mais uma vez, a nulidade por cesseamento de direito de defesa, considerando que a julgadora singular deixou de apreciar a matéria apresentada em sua peça impugnatória, quanto aos argumentos no tópico 23 a 26, de que tratavam-se de operações de transferência, de devolução, de uso ou consumo, que também pede aqui, alega um cesseamento por direito de defesa, tendo em vista que a julgadora negou a realização de perícia, isso cessearia o seu direito de defesa. E argui aqui a falta de análise das devoluções das mercadorias abordadas no tópico 24 da impugnação, que a autuação baseou-se apenas nas informações do laboratório fiscal, que todas as operações são de transferência de estabelecimento para outro do mesmo titular, que as notas emitidas por terceiros são de compras para uso e consumo, estão lançadas nos registros de entrada e na escrita contábil, mantém aqui o seu argumento com relação ao caráter confiscatório da multa, e que os fatos e atos inexistentes, os indicadores de registro de entradas do período 2012-2013, extraídos do site da Cefaz, resistem com os mesmos valores apresentados pela autuante. Pede mais uma vez aqui no seu recurso a realização de perícia para verificar esses seus argumentos, que as notas fiscais de aquisição foram todas registradas na contabilidade da empresa e que, caso persista o entendimento pela acusação, deve ser aplicada a penalidade guisada no artigo 123.8L da Lei 2.670, com redação da Lei 16.258. O processo segue para a manifestação da Assessoria Processual Tributária e da Procuradoria-Geral do Estado, que afasta o caráter confiscatório da multa, por meio de parecer, afasta aqui o caráter confiscatório da multa, com esteio no artigo 48, parágrafo 2º, não é competência do CONAT a apreciar a constitucionalidade de lei, afasta a nulidade da decisão singular, entendendo que a julgadora se posiciona sobre todos os argumentos, que entende que não se faz necessário acatar individualmente todos os argumentos, tais como indicadores de registro de entrada, que nada tem a ver com a acusação, que o cerne da acusação é a escrituração de notas fiscais na EFD, não tendo nada a ver com indicadores econômicos. Afasta o pedido de perícia, entendendo que a empresa não traz elementos que põem em dúvida a autuação, não há pertinência nos quesitos formulados. Com relação à nulidade do cesseamento de direito de defesa por ausência do montante do crédito tributário, ela entende que a ação foi desenvolvida por autoridade competente, que a empresa foi intimada para apresentar e comprovar a escrituração das notas fiscais, que o auto descreve todo o procedimento adotado pela fiscalização, destacando as notas fiscais que não foram escrituradas em 2012 e 2013, que o fiscal elaborou o levantamento nota a nota, discriminando a chave e a origem de cada documento, e que sugere aqui a Assessoria Processual Tributária pela parcial procedência da autuação com aplicação da penalidade prevista no 123.8L da 2.670, com a nova redação dada pela 16.258. É o que importa relatar, senhor presidente. Obrigado, doutora Helena. Então, da forma regimental, passa a palavra o representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Opa, da parte do Estado, né? Que o Estado aqui não é parte, não. Sem dúvida alguma, da PGE. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros. Bem, doutora Evaneide, a acusação é falta de escrituração, e como muito bem destacado pela relatora já, o fato é falta de escrituração em operação de entrada de mercadoria, não é saída de mercadoria. Às vezes a gente faz um pouco confusão, e eu mesmo já fiz, e aí
essa confusão acaba desviando para a sugestão de uma aplicação de outra penalidade. Mas, no caso, a penalidade indicada pelo agente fiscal é a 3G, que é a falta de escrituração normal que a Procuradoria tem defendido. E essa Câmara e o Conselho já decidiram, a Câmara Superior já decidiram que o caso é de aplicação da 8L, que é falta de escrituração, falta de informação, omissão de informação em documento fiscal. Quanto a essa questão, a Procuradoria não vai ter maiores considerações. Mas tem um ponto importante que eu acho que deve ser destacado, é o argumento da parte. Ela utiliza alguns argumentos que são até contraditórios. Às vezes ela diz que está adquirindo esses produtos, que é para utilizar como insumo na sua indústria ou no seu processo de alimentação para consumo. E outro, ela diz que devolução efetuada por pessoa física é mera devolução. E, finalmente, chega até a argumentar que é transferência. E, sendo transferência, é hipótese de não incidência. E, sendo hipótese de não incidência, e esse é que me parece relevante indicar, seria o caso de não se fazer essa exigência. Argui ainda que todas essas operações foram registradas, mas não traz nenhum elemento que comprove que essas operações foram registradas por ocasião da entrada. Então, vejam, são vários argumentos, mas que não se conformam à situação em si contida no auto de infração, a situação que foi identificada, que é a falta de escrituração de nota fiscal, independentemente seja de transferência, independentemente seja devolução de pessoa física, independentemente seja para uso ou consumo, essas notas fiscais devem ser escrituradas na entrada. E por essa razão, por falta de escrituração, é que não foi, que ela foi autuada, é que houve o lançamento da multa por esse descumprimento da obrigação. Portanto, todos os argumentos utilizados pelo contribuinte não se adequam, não são relevantes aqui para o caso, porque o caso é de descumprimento de obrigação tributária acessória, no caso, a falta de escrituração. Tal razão, senhor presidente, sem mais delongas, é que a Procuradoria se manifesta, então, pela procedência da acusação fiscal, mas ciente que certamente essa Câmara deverá mudar para a parcial procedência. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores, senhoras. Doutora Helena, com a palavra. Só me acostando aqui ao entendimento da Procuradoria, na verdade, e do julgador singular também, na verdade, esses argumentos da parte que se trata de operação de transferência, de operação de devolução, eles nada inibem ou excluem a obrigatoriedade da parte de escriturar os seus documentos fiscais relativos a todas as suas operações, tanto de entradas como de saída. No caso, nós estamos falando de falta de escrituração de documentos fiscais de entrada. Já eu tenho manifestado meu entendimento no sentido de que, para esse tipo de infração, deve ser aplicada a penalidade que foi, inclusive, a imputada aqui pelo agente autuante, que é a prevista no 123.3G, entendo eu, por ser específica ao caso de falta de escrituração de documentos fiscais de entrada. Doutora Helena, só destacando que há um pedido de nulidade do julgamento e também por ausência de provas e também a perícia, né, foi solicitada pela parte. Alguma observação? Isso. Sim, senhor presidente. Com relação à nulidade, como eu acabei de dizer, a nulidade dele, ele está alegando que essa nulidade por fragilidade das peças da acusação, eu não vejo nada que torne esse levantamento frágil, realmente, conforme bem pontuado aqui pelo parecerista, todos os elementos necessários à configuração da materialidade, da acusação de falta de escrituração foram acostados,
foi acostado planilha indicando todos os documentos fiscais que deixaram de ser escriturados. Então, aqui eu afasto essa nulidade, e também porque um dos argumentos dele aqui é que não foi observado que as operações eram de transferências de mercadoria, conforme eu acabei de dizer. Isso aí não exclui a responsabilidade do contribuinte, a obrigatoriedade de cumprir com essa obrigação acessória de escriturar suas notas fiscais. Portanto, eu afasto os argumentos com relação à nulidade, e com relação à perícia, eu entendo que também não deve ser acatada, porque a empresa não apresentou quesitos e não apresentou nenhum elemento que pudesse pôr em dúvida o meu entendimento em relação à acusação. É só para destacar que é um pedido de julgamento singular, porque não abordou todos os pontos no julgamento. O som está desligado, doutora Helena, o microfone. Eu fui ligar, fiz só desligar. Eu também entendo que o julgamento, embora ele não tenha dito expressamente, ponto a ponto, mas ele abordou, sim, ele se manifesta, sim, sobre as questões pontuadas pela parte. Processo em discussão, senhores. Então, eu vou colher o voto dos senhores. Com relação à nulidade, ou às nulidades, né, do julgamento singular e também por ausência de provas, algum voto sentido contrário da relatora? Então, por decisão unânime e afastada. Realização do trabalho pericial, uma vez que não, a própria parte, né, de uma forma genérica, né, doutora Helena? Exato. Algum voto sentido contrário, realização do trabalho pericial, o caráter da multa confiscatória, né, também foi mencionado, não cabe este contencioso, não é matéria, e o voto também já expressa, doutora Helena, e aí sim, vamos escolher, até porque há entendimentos divergentes. Doutora Helena já se manifestou favorável à procedência com fundamento 123.3G, de acordo com a acusação e julgamento singular, e também manifestação da doutora PGE. Doutora Mônica. No mesmo sentido, da relatora, presidente. Doutor Pedro. Com a relatora, presidente. Doutor Pedro, só lembrando, no caso, a falta de estruturação, a assessoria processual tributária sugere o 103.8L, né? E aqui, no caso, está sendo aplicado 3G. Não, é o 8L, no caso da assessoria, viu? Ok. Então, voto divergente. Voto divergente, exatamente. Ok. Só para ficar claro. Doutor Saulo, como vota? Senhor presidente, eu acompanho a divergência com o iniciada pelo conselheiro Pedro Jorge. Ok, obrigado. Doutor Almir. Bom dia, presidente. Boa tarde. Bom dia, presidente. Eu estava querendo já falar boa tarde, né? Com a divergência, doutor Pedro. E o doutor William Falcão de Souza. Foi o voto, doutor Pedro. Doutor William, 123.8L. Então, esta Câmara, por decisão unânime, afasta as preliminares de nulidade de perícia e no mérito, por maioria de votos, a parcial procedência, com aplicação do 123.8L. Primeiro voto divergente vencedor, doutor Pedro, que vai ficar designado para a elaboração da resolução, já considerando a doutora Helena, conselheira relatora original, votou pela procedência do feito, acompanhado pela doutora Mônica e conforme manifestação da doutora PGE. Esta decisão, vamos então dar prosseguimento. Já anuncio, senhores, processo de recurso de número 1/885/2018, auto de infração 2017 20.190, em que é recorrente Banco Bradesco S.A., recorrido do julgamento, aqui eu não sei se é um equívoco, que é a parcial procedência no julgamento de primeira instância, e a assessoria processual tributária também de parcial procedência. Passo a palavra à conselheira relatora, doutora Mônica Maria Castelo, para relato do processo anunciado. Obrigada, presidente. Renovo aqui os votos de bom dia a todos.
Esse processo aqui refere-se a uma acusação fiscal que foi feita ao Banco Bradesco por estar transportando mercadoria sem documentação fiscal. O banco, ele remeteu mercadoria do estado de São Paulo para o Ceará através de guias de remessa de material, quando o correto deveria ter sido através de nota fiscal avulsa, certo? Então, por conta disso, foi considerado que ele estava transportando, né, esses equipamentos sem a devida documentação, visto que o estado do Ceará, ele não é signatário do ajuste CNF 2 de 2012, o Ceará não formalizou a adesão ao protocolo de que permite, né, a circulação dentro do estado desses equipamentos apenas com as guias. Então, por conta disso, ao ser parado no posto fiscal de Aracati, entendeu que aqueles equipamentos estariam sem documentação fiscal e foi lavrado o auto de infração. Artigo infringido 139, e a penalidade, no caso, faz 123, 3A, item 1, da 12.670, alterada pelo 16.258 de 2017. O julgador singular, ele entende que realmente a acusação fiscal, ela está devidamente materializada, só que ele exclui o imposto que foi cobrado, porque no auto de infração foi cobrado imposto e multa. Foi cobrado o principal de 51.717,80, multa de 86.196, com base no artigo 123, 3A, e tenho como eu ressaltei há pouco. O julgador singular, ele exclui o imposto e reenquadra a penalidade para o 123, 8D, né, seria outras faltas. E submete a reexame necessário. Não houve recurso ordinário. O parecerista, ela entende, ela explica aqui qual deveria ter sido o procedimento adotado pela empresa, entendendo que deveria haver realmente a emissão de documentação fiscal, nota fiscal avulsa, e aí sugere que seja realmente mantida a exclusão do imposto lançado no auto, só que aqui ela sugere uma outra penalidade, que é a prevista no artigo 126 da 12.670, com a redação da 16.258 de 2017. Por conta disso, ela sugere o conhecimento do reexame necessário, dar-lhe parcial provimento, mantendo a decisão de parcial procedência proferida na primeira instância, sem a cobrança do ICMS, entretanto, modificando para a penalidade do 126. São só essas duas diferenças, certo? A parcial procedência da instância singular e do parecer pela exclusão do imposto, só que com as penalidades diferentes. Instância singular pelo 123, 8L, e pelo 126. É isso. Obrigado, doutora Mônica. Passe então a palavra ao representante da douta PGE, doutor Matheus Viana. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, essa questão da movimentação de bens pelas instituições financeiras já está regulada na nossa legislação, que ela prevê que deve ser feito através de nota fiscal. Mas quando não é feita, no momento em que esses produtos ingressam no Estado, qual o procedimento que deveria ser adotado pelo nosso... porque esse documento, veja como é interessante, esse documento que eles utilizam, ele é aceito pelos outros estados, inclusive o estado de origem, onde estão vindo os produtos, pelo estado de São Paulo. Então, é um documento aceito pelo aquele estado. Você não pode dizer, afirmar que esse documento é um documento falso. É um documento válido, mas só que ele não se presta para fazer o transporte da mercadoria aqui dentro do estado do Ceará. Então, nessa hipótese, nós temos defendido, já nos manifestamos aqui, que caberia, no momento da entrada, do ingresso desse produto aqui no estado, a substituição ou a emissão, a solicitação por parte do contribuidor, do interessado, a emissão de uma nota fiscal avulsa. Aí, com a nota fiscal avulsa, aí ele então circula aqui no nosso estado sem nenhum problema. Mas eles nunca adotam esse procedimento. Como não adota, então, o caso é de aplicar uma sanção por descumprimento de obrigação tributária acessória, porque a nossa legislação exige
que esses bens sejam movimentados através de nota fiscal. Mas qual a sanção? O julgador entendeu pela aplicação de uma sanção bem menos gravosa, porque o autuante cobrou ICMS e multa, considerou como se fosse documento inidôneo e tal, e cobrou ICMS e multa. O julgador singular sugeriu a aplicação do... Deixa-me só ver aqui, foi do 8L, 123, 8D, perdão, outras faltas. 8D, outras faltas. 200 ofícios. 200 ofícios, pronto. E já a sugestão da consultoria é no sentido que seja aplicado o do artigo 126, que prevê uma multa de 10%, já que a operação não é tributada. E aí é interessante, né? Essa mudança de visão. Porque normalmente se aplica do artigo 126 como se ela fosse uma minorante. Como se fosse uma minorante. E no presente caso, o que ela faz é agravar. O contribuinte, em vez de ter uma multa de 200 ofícios, como é sugerida pelo agente fiscal, ele vai para do 126, que corresponde a 10% do valor da operação. Qual a penalidade a ser aplicada? Qual o fato que houve, efetivamente? É uma situação muito interessante que acho que nós não tínhamos nem passado por essa situação, porque normalmente a gente aplica, aplica não, essa Câmara aplica, a Procuradoria só sugere, que é outras faltas, o descumprimento de obrigação tributária, outras faltas, que é uma penalidade menos gravosa. Mas a do 126 corresponde a 10% ao valor da operação, que certamente deve ser muito mais gravosa do que a 200 ofícios. Eu não vi aí o cálculo, mas deve ser mais gravosa. Ora, nessas circunstâncias, se nós estamos em dúvida quanto à aplicação da sanção, e eu digo quando nós estamos, eu estou falando a Procuradoria, se aplica-se outras faltas, outras obrigações, porque aquele tipo de falta específica não há previsão na nossa legislação, me parece que o caminho a ser seguido pelo julgador deve ser exatamente esse indúbio pro réu, até porque, veja, não é uma falta grave, não é uma operação de circulação de mercadoria, não é aquisição. É um simples transporte, a movimentação de bens, que está sendo feito com o documento que não é aceito aqui no estado do Ceará, mas é um documento válido. Então, me parece que o caso aí, o descumprimento da obrigação, era só simplesmente emitir a nota fiscal de entrada em substituição àquele documento, o GRM, no momento da entrada do nosso estado, isso não foi feito. Essa é a razão pela qual, por ser esse simples descumprimento, é que a Procuradoria sugere, senhor presidente, que seja aplicado a sanção determinada pelo julgador singular. É isso. Obrigado, Tom Matheus. Doutora Mônica, com a palavra. Senhor presidente, assim, eu não vejo, eu não consigo realmente aqui enquadrar pela aplicação do 126, né, além dessa questão aqui trazida pela Procuradoria, mas assim, é porque eu não entendo que seja caso realmente de substituição tributária, nem operação parada por não incidência ou contemplada com isenção incondicional. Ela não, na minha concepção, ela não se enquadra em nenhuma dessas três hipóteses que estão previstas no caput do artigo 126, né, porque se trata o quê? De material de uso e consumo, ou então de bem de ativo imobilizado, que é uma hipótese de incidência do imposto, né, então, assim, estaria, em caso de uma operação que fosse tributada, estaria, inclusive, sujeito ao diferencial de alíquota, né, mas por se tratar aí de um equipamento, alguma coisa nesse sentido, em que existe já uma questão até dessa questão da movimentação, assim, eu entendo que não seria o caso aqui. Eu só fico assim, com base nessa minha argumentação,
né, se não seria o caso de uma cobrança diferencial de alíquota, mas isso aqui não foi feito, foi cobrado aqui, não foi cobrado, né, essa questão do diferencial de alíquota. Mas por conta disso, eu realmente, assim, eu estou inclinada pela aplicação do entendimento do julgador singular, né, por outras faltas mesmo. É isso. Processo em discussão, senhores. Doutor William Falcão. Senhor presidente, esse problema da instituição financeira é muito antigo no CONAT, né? Sempre teve esse problema da trânsito material permanente, as máquinas, né, banco, né, mais produtos do ativo permanente. E, como bem disse aqui a autoridade fiscal, nas informações complementares, existe um ajuste CINES 02/2012, que o Ceará não faz parte desse ajuste, que era de essas mercadorias transitarem acobertadas pela guia de remessa de material. Porque bem antes de 2012 já tinha esse problema, né? Aí ia cobrar aquela confusão toda. Mas só que eu lembro de lá para cá, principalmente eu lembro bem de São Paulo, ele dizia, como é que a gente vai emitir nota se nós não temos nota fiscal? Nós não somos contribuintes ICMS, não temos nota fiscal, São Paulo não emite a nota fiscal avulsa. Me lembro bem disso, São Paulo. Como é que vamos fazer? Aí, então, entendia, que o doutor Matheus, que quando chegasse no posto, acobertado com essa guia de remessa, que foi aceito em todo o trânsito, até chegar naquele ponto fiscal, que o Estado do Ceará pegasse aquela guia e emitisse a nota fiscal avulsa para o contribuinte, né? Teve essa tese. Mas, independente disso aí, sempre se aplicou, né, teve muita confusão, como até agora foi visto aí, o artigo 123, 8D. 8D, não cobrava imposto, nada dele. O doutor Matheus também já disse que a legislação nova está aqui, né, que é o artigo 668, das operações de exploração de bens, que é ações financeiras, quando contribuintes ICMS poderão, em relação a seus estabelecimentos do Estado, manter inscrição única no CGF. Aí diz lá, a circulação do bem do ativo permanente será documento por nota fiscal. Mas não tratou dessa questão do ajuste CINES 02/2012, porque o Ceará não assinou, não faz parte. Quer transportar com a guia de remessa de material. Mas, assim, independente desse questionamento, eu não pesquisei aqui não, mas eu sei que há um certo entendimento lá no CONAT, né, se aplicar o caso 8D. É isso. Obrigado, William. Mais alguma discussão, senhores, em relação ao processo? Não havendo, como vota a conselheira relatora. Senhor presidente, eu queria realmente ajuda, porque com relação à questão do reexame, eu dou ou eu nego o provimento? Eu concordo com o julgamento singular. Eu nego. Vai negar provimento. Negar. Sim. Tá, então, vai confirmar. A senhora vai confirmar a decisão em primeira instância? Então, eu confirmo o reexame, nego o provimento, no sentido de manter a decisão de passe à procedência proferida pela instância singular. Algum voto em sentido contrário, senhores? Senhoras? Então, se a Câmara, com a decisão unânime, conhece do reexame, nega provimento para confirmar a parcial procedência, aplicando, né, a penalidade 103.8D, conforme manifestação da douta PGE. Esta decisão, para o último processo da pauta, lembrando, assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, senhores? Então, convoco os senhores e senhoras, para a nossa 31ª sessão virtual, no dia 11 de maio, às 8h30, em que teremos 2 processos da Camparc, Brasil Indústria de Embalagem, relatoria do Dr. William Falcão, também a participação da sustentação oral, doutora Suzy Gomes. Temos o processo também da IBEL, Indústria de Borrachas Erva Limitada, em que a relatoria do Dr. Saulo, há também indicação aqui de sustentação oral, Dr. Robson Passos Castro e Silva, e o último processo da Frio Ceará Armazém Frigorífico Limitada,
também da relatoria do Dr. Saulo. Agradeço a participação de todos, um bom final de dia, né, e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, presidente.